Girocast Drafters, um programa que traz grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Esta é uma iniciativa do Projeto Draft, uma plataforma dedicada à inovação na vida e nos negócios. Desde julho, você vem acompanhando a nossa primeira temporada, em que discutimos o futuro do trabalho e as tendências que estão moldando hoje o mercado de amanhã. Já falamos sobre a semana de 4 dias, etarismo e crise climática. Eu sou Karina Sérgio Gomes, jornalista e uma das apresentadoras dessa temporada. Hoje, o nosso tema é: carreira e filhos, um match possível? De acordo com o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, o MAD, mais de 11 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho em 2022 para cuidar dos filhos. Logo, não é uma surpresa que a participação de mulheres sem filhos no mercado de trabalho seja 35% maior do que das que são mães, segundo o IBGE. Esses números deixam claro o impacto que a parentalidade tem na trajetória profissional de tantas mulheres. Além disso, um estudo recente da Filhos no Currículo, em parceria com a InfoJobs, revelou que cada vez mais pais buscam benefícios relacionados à parentalidade. Licenças parentais estão entre as medidas mais desejadas pelos profissionais com filhos, seguidas de modelos de trabalho flexível e auxílio creche. Entretanto, apenas 1% das empresas brasileiras participam do programa Empresa Cidadã, que permite a extensão da licença parental para até 180 dias para mães e 20 dias para pais. Esses dados mostram o quanto ainda podemos avançar na construção de um mercado de trabalho mais inclusivo para pais e mães. Para entender melhor essa realidade, temos o prazer de conversar com Dani Junco, CEO e fundadora da Bitumami, a maior comunidade de mães do Brasil que apoia essas mulheres por meio de educação, networking, saúde e bem-estar. Bom, Dani, você já é de casa, mas seja muito bem-vinda. Obrigada, gostoso de voltar para bater agora um outro assunto. Bom, recentemente a Bitumami com a Quiropass fez uma pesquisa e revelou que 9 em cada 10 mulheres sentem sintomas de burnout parental porque as suas lideranças não estão atentas às situações de parentalidade, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que é esse burnout parental, né? E quais são os principais desafios que as empresas têm para olhar para esse tema, né? Claro. Por que fazer uma pesquisa de burnout parental? A primeira no Brasil, conduzida com só figuras mães, né? Só com figuras maternas. A gente já vem estudando parentalidade e o movimento do mercado de trabalho com as mães há 8 anos, a Bitumami. E eu acho que é interessante também um ponto de saber, eu sou farmacêutica de formação, neurocientista, então antes de trabalhar com a Bitumami, saúde sempre foi um lugar que perpassou aqui a minha vida, enquanto com a Kido peço isso que a gente fosse buscar dados fora do Brasil primeiro, que conseguissem entender a diferença entre o burnout e o burnout parental, né? O burnout, ele já é estabelecido, ele é um CID hoje, você afasta pessoas hoje por burnout. E o burnout parental, assim como o burnout, é quando você não consegue fazer as suas atividades de maneira correta, ou você se agride na sua saúde física ou mental demais para conseguir entregar aquilo que foi proposto, né? Você está no seu limite. É quando você burnout, né? Você está queimado, você não consegue dar mais luz, né? Ou mais calor para nada, porque você não consegue passar daquela fase. Você está muito com dificuldade de executar aquilo com que foi combinado, quando você fala de burnout. O burnout parental não é diferente, tá? Só que é em relação aos nossos filhos, em relação à nossa casa. E por que isso é muito perigoso? O burnout ele tem uma característica de você ou ficar muito apático, né? Ou muito agressivo. Então, quando você tá em um sintoma de você tá no seu limite, ou você tem uma apatia total e depressão e vai para outras doenças, ou você entra em estado de agressividade. Isso já é difícil no mercado de trabalho, mas você conduz ali de um jeito diferente, né? Você tá no seu trabalho, precisando do seu emprego, do seu salário. Quando você chega na sua casa, você repete a mesma coisa que com uma criança. Então, ou você agride fisicamente uma criança, né? E a gente sabe que tem uma cultura no Brasil realmente da agressão física com crianças, mesmo que desde um tapa leve até uma agressão que realmente é um crime, são coisas que acontecem nas casas, e aí com essa pressão do trabalho não fica diferente. Ou apatia total. Você mantém as crianças em estado longe da sua maternidade, tem um descolamento do papel da figura parental na sua responsabilidade de criar e desenvolver uma criança. Então, cara, eu acho que gosto de trazer essas duas coisas para ver o quanto é perigoso isso. Porque enquanto você consegue não bater no seu chefe, né? Quando você sai da empresa, você pode fazer isso e conduzir isso com com o seu próprio filho. E isso te traz uma onda, né, de ovo a galinha. Você sente isso e você é agressivo, você se sente culpada, isso te descola mais
da sua paternalidade, da sua parentalidade, desculpa, do seu maternar, e aí você vai para o trabalho mais triste, e isso não acaba. E o que relata as pessoas sendo afastadas do mercado de trabalho por conta todos esses relatos que a gente vê acontecendo. E qual seria o papel das empresas ou dos líderes nessa rede de apoio, né? Porque todo mundo fala, para cuidar de uma criança a gente precisa de uma aldeia. E às vezes parece que as empresas se colocam alheia a essa aldeia, né? Quando se tem colaboradores, colaboradoras, mães, pais, né? Como é que as empresas podem encarar o papel delas nessa frente também quando tem mães e pais no seu quadro de funcionários? Acho que antes de como, por quê? Então você tem hoje um time, né, que você precisa que performe, então são empresas que precisam que deem lucro, né? Você precisa que performe. E você contrata uma pessoa numa idade ou num jeito que a vida dela é, e a pessoa tá 6, 7, 8 anos na empresa, você quer que ela seja a mesma pessoa que você contratou desde o dia um. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Nós somos seres humanos. Quando você ocorre um luto na sua família, você muda. Quando ocorre um nascimento, você muda. Quando ocorre várias coisas, você vai ganhando habilidades também, né? Como você vai deixando de ver coisas como importante. Então, a única certeza que você, como líder, tem que ter é que seu time vai mudar. A outra segunda certeza que as empresas têm que ter é que seus times vão engravidar, né? Se o mundo precisar continuar existindo, o seu time está engravidando agora, nasce um bebê a cada 20 segundos no Brasil. A gente é um país que cai demais a taxa de natalidade também. Então, uma das coisas que as mulheres estão deixando de querer ser mães. Isso já é um problema no Japão, né? Acabou de sair um outro estudo agora que eles estão pagando para as mães continuarem tendo filhos. Aí a gente tem um outro estudo que mostrando que até 2050, a gente vai ter mais idosos que crianças no Brasil. A gente saiu de uma taxa de natalidade de 6 crianças por família em 1940 para uma taxa agora de 1,6 crianças por família, aí caindo. Mas segundo problema para as empresas pensarem, como é que fica a economia quando as crianças param de nascer? Como é que fica o mundo, né? Então a Europa já se preocupa com isso há muitos anos. O Brasil nunca foi um problema, mas começou a ser e eu não acho que vai mudar tão cedo. Então, quando as empresas olham para esse lugar, eles também têm que entender que papel que eles fazem na economia, na sociedade civil, na saúde mental e em tudo aquilo que o seu time precisa. Então, primeiro, por quê? Né? Então, por que que você precisa de um time saudável? Né? Por que que você quer que as pessoas pensem isso? E aí tem barra em diversidade e inclusão, né? Então você quer pessoas com diferenças no seu time, mas você quer que eles dancem da mesma forma. Não faz sentido. Você tem uma pessoa que não tem filhos no seu time é diferente de uma pessoa que tem filhos. Você vai precisar olhar para essa pessoa do seu time de uma outra forma. Quais são os benefícios corporativos que você vai pensar quando você tem um time que tem filhos? É diferente. Né? De em pés não vai funcionar para mim, tanto quanto vai funcionar para uma menina de 20 e poucos anos que não tem filhos. Ela vai ficar feliz. Eu não consigo, eu tenho 2 crianças, como é que eu vou fazer? Então, esse benefício corporativo é bom, mas para quem? De que forma? De que fase? Então, eu falo, né, que a gente faz essas iniciativa das empresas para tirar essas fotografias e mostra que a gente tem o mesmo benefício de mandar as pessoas para as férias ou de mandar para a licença maternidade quando tem, né, a estendida, né, quando acontece a de 6 meses, de uma maneira muito num platô, sem considerar também. E aí tem uma terceira coisa que parece um viés, que todas as mulheres que são mães vão querer ficar só com seus filhos, não vão querer voltar para o mercado de trabalho, não vão querer viajar, não vão, não vão, não vão. Isso é viés. Cada maternidade é uma maternidade muito única. Então, primeiro é por quê? O que que vocês querem em relação ao seu time? Né? Como é que vocês vão conseguir conduzir isso e como é que vocês fazem as perguntas certas? Porque as mulheres sabem as respostas. Então, em vez de ficar conversando com um monte de gente, lendo no Google, chama seu time e pergunta. Vai ser ótimo ouvi-las também, né? Eu acho que isso tem uma célula de inovação constante em relação a uma boa parentalidade nas empresas, todos os dias do seu lado, você só não sabe acessar. Então, eu acho que essa é uma outra dica que a gente pode deixar para as empresas. E você está falando sobre fazer as perguntas certas, né? Quais seriam algumas perguntas, então, que uma empresa que quer trabalhar com pais e mães deveriam fazer para ouvir esses funcionários e tê-los, né, por mais tempo nas empresas? Quais são as perguntas? Se você falou das perguntas certas, quais seriam essas perguntas? Vou perguntar pelas erradas, né? Acho que é legal, os Tá don'ts, bom. né? Tem um dos slides da pesquisa que mostra, né, que cada 10 mulheres, 3 foram perguntadas durante o processo seletivo ou de promoção em relação se queriam ou não ter filhos. Além de ser
ilegal, né, é uma coisa super constrangedora, que é uma conversa que você não pode fazer no sentido de: "Caramba, então não vou te promover". Porque a gente sabe o que a pessoa tá perguntando na hora que do jeito que ela tá perguntando, né. Também mostra que tem empresas que, as mulheres demonstraram um grau de burnout parental de moderado a grave, 22% delas, porque quando não podem dividir as coisas que acontecem na sua vida pessoal com seus líderes. Eu achei isso de uma violência tão enorme, porque eu falei: "Cara, se eu não posso dividir, eu tenho que mentir", concorda? Porque minha filha vai dançar como caipirinha um dia, ela vai o meu filho vai quebrar o braço, coisas da minha vida pessoal vão acontecer. E por que que a gente tem empatia quando acontece isso com um idoso, por exemplo, com a sua mãe, que você tem que correr, você não tem com o seu filho, né? E por que que quando a gente olha para esse cenário, parece tão estranho que a economia do cuidado acabe chegando nesse lugar de conversa? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem tá com a gente no seu time. Tem gente que não sabe nem que a pessoa é mãe, sabe? Parte do princípio, assim. Não é uma pergunta, você quer ser mãe daqui a 6 meses? Não é isso, ela não sabe nem como é composta a família dela. E aí, assim, só pra terminar essa explanação, as perguntas certas, elas precisam vir pra ouvir, pra pessoa ficar com um espaço de segurança psicológica pra dizer a verdade. Então, nem é qual é a pergunta especificamente. Você conseguiu criar um espaço de segurança psicológica pra eu não mentir? Por que que a gente faz quando a gente tá com medo? A gente mente. A gente mente. As crianças mentem, a gente também mente, né. Então, por exemplo: "Putz, eu vou ter que fazer um exame de sangue agora, porque a empresa pediu", tá, mentira, meu filho vai dançar e eu quero estar lá, eu não vou tirar foto, não vou botar na rede social, porque eu tô mentindo. Só que olha que coisa horrorosa, eu vou mentir pra uma coisa tão incrível que é esse movimento. Quão verdade a gente pode falar: "Não, eu não posso fazer essa reunião ao meio-dia, porque eu vou ter outra, com o fulaninho de tal". É mentira, eu preciso dar almoço, sabe, eu preciso dar comida, você não pode marcar uma reunião com o seu time na hora do almoço. Então, assim, é tão simples, ao mesmo tempo, se a gente quiser fazer mesmo e quiser conversar sobre isso, como a licença dos homens, né? A licença paternidade tem só 5 dias. Então, tem coisas que vão investir tempo e dinheiro e infraestrutura, mas tem coisas que não. Então, em que fase que você está da empresa? E aí você não tem ideia o quão poderosa a gente fica em relação ao nosso trabalho depois da maternidade, cara. Quantas habilidades que eu ganhei. Eu sou uma profissional melhor, mas muito melhor do que há 10 anos atrás, desde a chegada do Lucas. Então, eu falo assim: ah, você vai demitir ela? Tomara que ela vá pra concorrência. Porque ela tá muito melhor agora depois da chegada dessa criança. Você não faz nem ideia. Então, eu acho que é muito legal falar sobre essas coisas de potência também. Você falou dessa questão da licença paternidade de 5 dias. Paternidade. Bom, a gente tem a questão. Paternidade, né? A gente tem essa questão das empresas cidadãs que podem estender as licenças, né, maternidade e paternidade, mas eu fiquei um pouco abismada quando eu vi que apenas 1% das empresas aderem a esse projeto. Por que tem tanta resistência num projeto que até onde eu li, os estudos só podem trazer benefícios para os seus funcionários, podendo conviver um pouco mais com os filhos num momento tão vital, assim, né? A gente tem 18% das lideranças das grandes empresas hoje do Brasil na mão de mulheres, o restante são na mão de homens. Primeiro, eles não entendem que isso é um problema, porque não são eles que estão cuidando. Então, primeiro é a visão do dono mesmo. Então, top-down, sabe? O cara que tá lá na cadeira não entende que isso é importante, logo você não tem um rollout para nenhuma área da companhia. Então, com certeza, uma das coisas é cultura, sabe? Culturalmente, isso não faz sentido na cabeça de quem tá lá, não faz sentido na cabeça de ninguém. Então, se o presidente não tirou a licença paternidade dele, porque ele tem duas babás, a mãe dele, a mãe da mulher, a esposa, porque é uma família estruturada dessa forma, né? Com dinheiro, por que que eu vou sair? Né? Pô, meu chefe não saiu, por que que eu vou sair? Então, eles não têm nem coragem de conversar com coisas assim, porque isso tem que vir das grandes lideranças. De novo, segurança psicológica para tomar decisão, né? Não adianta também ter o benefício e eu não ter coragem de tirar, porque eu tenho medo que meu chefe vai pensar, tá? Então, para os homens, tem muita conversa. Você falou que uma pessoa, quando se torna mãe ou pai, ela se torna um profissional muito melhor, né? Tem como medir como as empresas podem ter o retorno desse investimento contratando pais e mães, assim, o quanto é desse retorno? Ele é palpável? Tem alguma pesquisa? Na verdade, vou falar de mães, né? Eu nunca medi especificamente os homens, mas assim, em relação à maternidade, a gente desenvolve atividades que vêm da maternidade mesmo, porque você tem que aprender coisas que você nunca imaginou. Se você fala de uma segunda revolução industrial, sabe, Karina, terceira, que a grande coisa era repetir, né? Até a segunda ali.
Então você tinha que fazer 500 balas de fuzil, 500 carros, 1000 trens, de maneira muito repetida. Você não precisa usar seu cérebro para grandes inovações. Não era, na época não era isso, né? Na nossa época de agora, na quarta revolução industrial, que tem muita coisa acontecendo a todo tempo, que você não consegue enxergar o ponto B, que tem muitos conflitos, colaborar é a chave. Quando vem uma pandemia, ninguém sabe a resposta. Quando entra uma IA na nossa vida, ninguém sabe a resposta. Então você precisa colaborar e conversar e ser boa em gestão de conflito e enxergar com intuição as coisas que ninguém está enxergando. É muitas coisas que vêm da maternidade. É uma pena acharem que maternidade é fraqueza e vulnerabilidade só. É uma potência incrível. Quando alguém fala que eu não vou conseguir alguma coisa, eu falo, gata, fiz um cérebro. Eu vou conseguir. Eu fiz 2 fêmur. Entendeu? Tá entendendo? Eu fiz um coração, irmã. Fiz um cérebro. Então, o que que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir. Eu fiz um cérebro usando o meu cérebro. Ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, sim, eu vou conseguir. Dani, você tá falando de mães, mas quando a gente vamos aumentar um pouquinho assim a questão da parentalidade, da diversidade, dupla maternidade, dupla paternidade, casos de adoção, para cada um desses casos, as empresas precisariam ter políticas diferentes ou a política para parentalidade serve para qualquer tipo de criação de criança, independente se são com 2 pais, 2 mães, solo, por meio de adoção? Tem diferenças para você, assim, as Eu vou te políticas dar de uma parentalidade? informação de raça que tá na pesquisa. Vou te dar uma informação de raça que tá na pesquisa, tá? Mostra lá que 22% das mães negras sentem mais com burnout parental do que mães brancas. Então já aí tem uma resposta. Sim, são maternidades diferentes. Mostra que mães com crianças com deficiência cognitiva têm o dobro de chances de ter burnout parental e dificuldades no desenvolvimento do que as mães que não têm nenhum desafio de saúde cognitivo das suas filhas. Então, sim, né? Então mostra lá. Você vai começando a recortar e trazer olhares, e sim, são olhares diferentes pro seu time. Cada pessoa do seu time ela é única mesmo. E cada maternidade vai ser única. Vou dar um exemplo. Aqui na Bitumami teve uma das pessoas do time que fez uma barriga solidária para um casal amigo, por exemplo, né? Então, eu, como Bitumami, tive que olhar para ela de uma forma, concorda? Como é que eu cuido dessa pessoa que tal dia vai entregar a criança para esse casal? O casal que estava em outra empresa também estava vivendo essa licença maternidade, toda essa fase antes da criança nascer, com a barriga de uma outra mulher. Então, concorda que não é a mesma maternidade? Tipo, você não consegue tratar do mesmo jeito? Se você tem a adoção de uma criança grande, por exemplo, ou de um neném, muda também. Então, como é que vai ser essa adaptação? E assim, um líder que não quer diferenciar o seu time e personalizá-los na hora de lidar com eles, para mim não é um bom líder, né? Pasteurizar as coisas é um líder preguiçoso, tá? Então a gente precisa conduzir a conversa e ter letramento para lidar com isso, tá? Para a gente também conseguir estudar e conversar com o seu time de pontos de vista diferentes. E quando você dá consultoria para as empresas, quais são os principais desafios que as empresas têm para criar políticas de parentalidade que atendam o seu time, assim? Você poderia citar Cara, algumas, assim? a gente não faz exatamente a consultoria para isso, mas a gente faz a gente coloca, faz as pesquisas, né? Então a gente faz muita pesquisa de clima, olhando para a parentalidade. E a gente faz o sensibilização, na verdade, sabe? A gente olha para esse lugar. Mas a maior dificuldade é querer mesmo, sabe, Karine? Tipo assim, vou deixar bem simples. As empresas não querem investir nisso. Elas não acham que isso, ainda não entendem que isso é bom para a companhia. Não está no planejamento estratégico, não interessa, não só isso, tá? Não só a parentalidade, tudo, várias coisas, na verdade, né? Não acreditam que faz diferença ter um time diverso, de qualquer tipo de diversidade que você quiser colocar aí. Elas não querem. Então acaba acontecendo ações do Dia das Mães. Ponto. Sacou? Mesmo tendo 90% da sua força de vendas ou do seu time, mãe. E o que não é inteligente. Então, em vez de criar uma comunidade apaixonada pela sua marca, pela sua empresa, para que disso haja frutos, você faz uma coisa muito bonita para performar no Instagram no dia certo. Então, para mim, a maior coisa ainda é querer. E aí, para querer, você precisa que alguém que sentiu a dor esteja lá com a caneta pesada, querendo junto. Bom, eu queria saber se você poderia citar algumas iniciativas de algumas empresas que tenham políticas interessantes que as outras empresas possam se inspirar, né? Por exemplo, sei que a Natura tem uma creche,
o Sim, a gente Boticário? tem o Boticário, né, com licença parentalidade estendida, não só para o homem como para a mulher, né, para os pais e para as mães, mas também para outras figuras parentais, que se elas forem as pessoas de cuidado. Então, se a avó for a pessoa de cuidado, ela também pode se retirar ao período para conseguir cuidar da criança. Então, tem coisas muito incríveis que acontecem no Boticário em relação a isso. Muitas empresas têm o re-onboarding, né, e aí cada uma do seu jeito, onde você consegue estruturar tanto a saída da licença maternidade quanto porque as mulheres ficam muito tensas sem saber como é que vai ser esse retorno, né? A volta, ela é dolorida. Então tem esses onboardings babies que a gente chama, né? Onboarding family, que são empresas que se estruturam para receber novamente essas mulheres, né? Então a gente tem a própria Boticário, a gente tem o próprio Banco BV, que tem o projeto BV a bordo. Então, tem algumas empresas que têm projetos de cuidar desse retorno de maneira muito organizada, né? De maneira muito olhando para isso. Mas tem muitas empresas que olham tanto para dentro quanto para fora. Né? Então, a Mustela, por exemplo, é um projeto aqui com a gente, que elas cuidam tanto das mães que voltam para o mercado corporativo, quanto das que saem para empreender. E elas acabam ajudando nos primeiros passos de empreendedorismo também, né? Então, a gente consegue ver um olhar mais empático para empresas que estão conectadas ao mundo materno infantil, né? Então a gente tem aí todas as empresas que a gente falou, tá ouvindo os nomes das marcas? Todas são conectadas ao universo materno de mulheres como um produto especificamente. Então, um pouco mais natural, você vê empresas que performam nesse mercado, querendo que esse mercado esteja bem, tá? Então, você tem um pouco de descolamento de empresas que não têm muita conexão, como as empresas de tecnologia gigantes, por exemplo, entendeu? Então, você percebe que esse mercado que lida diretamente com mães, mulheres e crianças são as empresas que mais estão se organizando e organizadas, porque perceberam que isso também tem impacto na performance, tá? Então, tudo bem, começar por aí eu acho que é um bom movimento. Você estava falando muito da questão de ter a caneta pesada, né? E então eu queria te perguntar assim, quais são as políticas públicas, e a gente está aqui no momento de eleição, né, que poderiam ajudar ações que as empresas, enfim, se tornem leis para tomar decisões sobre, enfim, parentalidade ou se tornarem mais empáticos com quem Eu tem vou filhos, falar né? de três grandes, assim, né? A primeira é a licença paternidade, mudar. Isso com certeza seria um gol, porque aí as empresas também passariam a poder escolher de maneira igualitária um homem ou uma mulher a trabalhar. Então, acho que a licença paternidade é uma das coisas que está tramitando e eu acho super relevante a gente olhar. A segunda coisa é que, gente, as cidades precisam ter creche, né? Então, assim, a gente tem aí 36% dos municípios não tem creche. Então, não tem como olhar para não olhar para um lugar como esse. Então, eu acredito que podiam ter muitas parcerias público-privada para ter onde as crianças ficarem ou para subsidiarem parte dos custos de creches particulares, porque realmente a primeira infância ou os primeiros 1.000 dias, que vem de 0 a 2 anos, é um prejuízo se você não tem apoio do governo, né, e apoio das políticas públicas para conseguir cuidar das suas crianças. Então, olhar para a creche, para alimentação nas creches de maneira muito importante, é uma das leis que a gente precisa olhar. E a terceira não é bem da maternidade, mas são leis que passam pela violência de meninas e mulheres. E aí a gente passa por contracepção. Então hoje a gente tem já alguns produtos para contracepção no governo, né? Então a gente já tem o DIU, por exemplo, de cobre, mas não tem os DIUs de hormônio. Quais são? O governo também precisa olhar para todos os produtos de tecnologias de contracepção que existem hoje disponíveis no mercado e entender como é que podem colocar na saúde suplementar. E, Dani, e como que as tecnologias podem ajudar as empresas a, por exemplo, eu sei que horário flexível é muito importante para quem tem filho, né? Pode ajudar as empresas a se preparar ou criar benefícios, horários de trabalho, não sei, para ajudar os pais a cuidarem de seus filhos, né? Ou ter tempo com seus filhos, né? Na pesquisa a gente colocou também algumas coisas que a gente mapeou, que é respondido pelas mulheres, que são coisas muito legais de ter. Com certeza o horário flexível ele ganha assim de maneira muito importante, tanto híbrido quanto horário flexível. E isso não é só para as mães, principalmente de 0 a 6 anos, né, na primeira infância. Isso é muito relevante. E não faz diferença no final do dia, né? As empresas, cara, viajam em algumas coisas e é muito importante. Então, isso é importante. A gente também entender que tem lugares, eu achei isso muito legal de algumas empresas, que você pode ter co-CEO, sabe? Co-diretora. Você pode dividir a sua cadeira com uma outra mulher durante o período da sua carreira. Eu acho isso super inteligente. Você tem, obviamente, gradualmente uma diferença no teu salário, mas você dividir a sua cadeira com uma pessoa que está de 0 a 6 anos numa outra fase. E isso é muito, muito legal. Então tem algumas empresas que olham para esse lugar com muita fortaleza, é muito novo.
mas é super interessante. Então, você vai voltar, então nos 2 primeiros anos você vai dividir a cadeira junto com a Dani, né? E aí seu valor vai ser outro, e você começar a negociar coisas assim, eu acho super inteligente. Porque às vezes assim, eu quero continuar na empresa, mas eu quero um horário menor. Eu consigo cumprir com um horário menor. Então, quão flexível a lei, né, e como a empresa cuida da sua cultura pode ser em relação às mulheres? Muitas mães acabam saindo dos seus trabalhos ou são demitidas, enfim, começam a empreender quando se Metade. torna metade. Metade. Mas e para aquelas mães que falam assim, cara, empreender não é a minha? Eu quero escolher também meu trabalho corporativo e eu quero continuar nele. Mas se torna mais difícil, né? Que dicas você daria ou que olhar, ou para quais empresas essa mulher tem que olhar? O que é um sinal de que ela pode continuar tipo a vida dela como mãe e crescer na carreira sem esses sustos que você está nos trazendo na hora dela procurar uma empresa porque eu quero continuar no ambiente corporativo, não quero empreender? Excelente pergunta, gente. Empreender não é a saída. Não é a saída, tá? Não é mesmo. Assim, empreender é difícil tanto quanto. A gente mostrou realmente na pesquisa a diferença entre burnout parental de moderada a grave de empreendedoras e executivas, né? De empreendedoras, de executivas é maior, mas de empreendedoras também tá lá. Né? Então, assim, não é diferente, não é para empreender todo mundo que precisa sair. Então, quando alguém chega na Betfair e me pergunta, você quer empreender? Ou você não quer voltar para o modelo corporativo que você está hoje? E a pessoa fala, nossa, eu acho que eu não quero o modelo, mas eu não quero empreender. Então tá, então vamos pensar de um outro jeito, tá? Eu gosto de pensar, eu acho, acredito tudo no meu coração, que nasce uma mãe, nasce uma ativista também. Depois que você virou maternidade, você vai sentir coisas que você nunca mais vai conseguir não sentir, sabe? E aí fala assim, ai, Dani, depois que eu fui mãe, eu não me encaixo mais no mercado de trabalho. Não é que você não encaixa, você não cabe mais. Você é muito maior. Você transbordou coisas que você nem imaginava que existiam. Sabe? Você vivenciou um milagre. É muito difícil mesmo voltar para o mesmo lugar. O que eu sugiro, e muitas. Hoje já tem 50% da nossa comunidade já são executivas, tá? Não são empreendedoras, só pra saber. Metade de metade. 2019, a partir de 2019 começou a mudar muito. E essas mulheres a gente tende a ensinar novas carreiras que tenham conexão com inovação. A gente começa a ensinar outros jeitos de olhar para sua carreira. Quais dicas eu dou? Cara, a primeira coisa é autoconhecimento, assim, terapias, de real. Tipo assim, você tem que parar e falar, cara, quem sou eu agora depois que essa criança chegou? Porque eu fiquei maluca, fiquei depressiva. Foram cruz, credo que delícia. 6 meses que eu criei habitualmente nessa confusão, de tão doida que eu fiquei. Então, assim, você tem que saber que é um estado novo da sua vida e que você vai precisar de ajuda pra passar por ele, tá? Então, eu acho que uma das dicas é saber que você não é a mesma pessoa. E que bom, mas você não é. A segunda coisa é entender, nesse novo momento, qual a cultura da empresa, não o modelo de negócio da empresa, sabe? Não o que ela vende, não o que segmento que ela atua. Eu gosto muito. Qual é a cultura da empresa que você faz mais sentido pra você hoje? Começa a estudar isso também na hora de você se movimentar, sabe? De que cultura é essa que eu tô falando? Aonde que eu vou colocar? Que eu acho que é muito importante. A terceira coisa é o seu privilégio ou não privilégio. Porque aqui tudo que eu tô falando são dicas pra quem pode escolher. Mas isso é 6% da população das mulheres. Né? O restante todo não pode escolher muita coisa, não. Começa a empreender pela necessidade, faz seu corre, foi demitida, pega qualquer emprego, porque também precisa do dinheiro a todo custo, sabe? Então, eu pensaria muito em não engravidar ou saber com quem que vocês estão engravidando, sabe? Então, minha terceira dica é, para esse mercado de trabalho que você vai voltar ou não, cara, pensa bem mesmo, sabe? Tem uma outra pesquisa que a Bitfame fez anterior a essa, que 72% das gravidezes não foram planejadas. Cada 10 mulheres, 7 tomaram um susto na primeira gravidez. Aí na segunda, pasmem, o número não mudou. Tomou outro susto. Então, assim, pra mim, uma dica de US$ 1 milhão em relação à sua carreira também é planejamento familiar, minhas queridas. Entendeu? Senta e entende exatamente o que você quer, em qual período você quer, porque isso vai mexer na sua carreira. 100% das mulheres vão fazer uma transição de carreira depois da maternidade, cara. 100%. Não quer dizer que ela 100%? vai 100%. Não quer dizer que ela vai empreender. Não quer dizer que ela vai ficar na mesma companhia e não vai mudar de cadeira, mas ela vai fazer alguma transição, alguma coisa vai acontecer. Ela vai ter que transitar para uma fase, num outro lugar da empresa, ela vai ter que, ou para cima ou para baixo, ou para o lado, mas ela sabe que não vai conseguir compor a vida dela exatamente igual. Ela faz uma transição, ou logo no começo, ou em algum momento.
Bom, antes de encerrar, a gente sempre pergunta para os nossos convidados se eles têm uma dica de filme, livro, um podcast, enfim, que tenham a ver com o tema com quem a gente conversou aqui hoje, né? Não, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Eu vou indicar o meu livro, que chama Mãe, Porque Você Trabalha, né? Que são dicas e devaneios aí de uma mulher que decidiu trabalhar, ter uma carreira e ser mãe ao mesmo tempo e sem culpa. E aí foi uma surpresa, a gente vendeu mais ou menos 7 mil exemplares e metade desses números foram as empresas que compraram para dar de presente para seus funcionários. E eu achei que esse livro podia se interpor entre elas e está sendo uma ferramenta para abrir diálogos gentis e sinceros entre as companhias. Então, vou deixar um outro dica de produção da Bitumami também, que vai sair em dezembro, chama Mar de Mães. Então, nossa primeira incursão pelo audiovisual vai chamar Mar de Mães, junto com a Thaís Vilarinho e a Prosa Press. Então, eu dou uma dica de filme, com certeza. Eu acho que vocês vão ter uma grata surpresa com esse curta tão emocionante que é o Mar de Mães. De carreira, eu vou deixar de carreira, eu vou deixar um documentário que também é da Prosa Press, que a gente tá com uma das personagens. Mas são só personagens mulheres fundadoras de startups, chama Inovar é um Parto, que tá na Globoplay. Que também é um documentário sobre mulheres e carreira. Eu acho muito legal. Muitas delas são mães, acho legal vocês assistirem. Bom, muito obrigada, Dani, pela sua colaboração conosco e por dizer coisas tão que fazem a gente refletir agora, né? Não só como uma empresa, mas também como pessoa, né? Que está aqui inserida no mundo cheio de pessoas que têm outras pessoinhas, né? É verdade. Todos nós somos responsáveis, porque todos nós, depois que a criança sai do ventre mesmo, né? Que ela passa a sair sozinha, ou ir pra escola, ou ir para um transporte público, ou para estar num clube, o que você fala, por exemplo, Karina, na frente do meu filho, faz com que isso forme o que ele imagina, o que ele pensa, né? Então, um adulto sempre é responsável quando tem uma criança por perto, naquilo que ele tá construindo na cabeça deles, né? Então, eu só rezo que meu filho encontre boas pessoas no seu caminho. E vai encontrar. Amém. Muito obrigada, viu, Dani? Obrigada, gente. E para você que acompanhou o episódio de hoje, espero que tenha gostado e refletido sobre como esse tema impacta o futuro do trabalho. Não se esqueça de seguir o Projeto Draft nas redes sociais para mais conteúdos. Até o próximo episódio.